Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Aqui é o professor Maicon, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos entrando então na nossa segunda semana da nossa disciplina, a segunda disciplina do módulo 51, e para isso nós temos alguns recados muito importantes para vocês. Pessoal, agora estão liberadas então as atividades 2 e 3. Agora vocês têm abertas as atividades de estudo 1, atividade de estudo 2, atividade de estudo 3 e a atividade mapa. Pessoal, não deixe para a última hora. Lembre-se que foi disparado via comunicado e estamos informando vocês de todas as maneiras possíveis a respeito da mudança da atividade mapa. Então fiquem atentos. Pessoal, Sala do Café também está disponível para vocês com debate livre para vocês participarem e a postagem de vídeos lá. Pessoal, a atividade fórum também continua normalmente, participem, o tema está muito bacana. Não deixem de conferir a atividade fórum, ok? E pessoal, sempre fiquem muito atentos aos comunicados do Fale com o Mediador. Essa é a forma que nós estamos utilizando mais para poder informar vocês sobre todas as coisas que andam acontecendo no curso, as lives que nós estamos fazendo, todo o conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês, ok? Fiquem ligados, pessoal, não deixem para a última hora e já sabem, o que vocês precisarem, acessem o botão Fale com o Mediador, que estamos fazendo o melhor para vocês. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bom? Aqui de novo o professor Felipe Bortolini, da disciplina de Mercados Cervejeiros, e hoje a gente vai estar aqui conversando sobre como abrir a sua empresa. Tá? Essa é uma dúvida que o pessoal também tem recorrentemente aí sobre, né, não sabe, cara, eu quero fazer, mas a única coisa que eu não sei é por onde começar. Né? Então hoje a gente vai justamente procurar esclarecer os pontos aí, qual que seria um roteiro então para vocês pensarem o negócio de vocês, como abrir, como estruturar isso. Né? Então, são dúvidas que são bastante pertinentes aí quando a gente está pensando em começar e não sabe muito por onde seguir. Então, eu vou procurar passar um pouquinho disso aí, esclarecer essas dúvidas para que vocês tenham, né, isso em mente na hora que forem começar. Tá? Então, a gente vai falar sobre as formas como a gente pode abrir. Claro, né, antes de abrir qualquer empresa, a gente precisa avaliar muito bem a forma como a gente vai fazer, qual que é a mais adequada para o nosso modelo de negócio, porque essa decisão vai impactar, entre outros pontos, aí, o limite de faturamento, as atividades econômicas que eu vou precisar, que tipo de licença eu vou ter que obter, qual o percentual de imposto que eu vou ter que pagar. Então, são decisões que a gente toma no papel, né, que vão influenciar muito, né, depois quando a gente estiver lá com a mão na massa, trabalhando e fazendo o nosso dia a dia aí. Né? Então, começar aqui do jeito errado pode ter impacto muito sério, né, no que a gente vai trabalhar depois. Então, aqui eu montei um roteirinho básico aí para vocês, né, do que seria esse processo aí para abertura da empresa. Eu a dividi ela em etapas ali, onde tem o que cada um tem, que papel tem que fazer aquelas coisas ali. Então, por exemplo, tem o empreendedor, tem o pessoal da contabilidade, né, a prefeitura e assim por diante aí, né? Tudo o que passa por cada um desses pontos aí para a gente poder abrir a nossa empresa. Então, vamos começar falando sobre o empreendedor, né? Então, o que a gente tem ali nas etapas? Tem a seleção do imóvel, o habite-se, né? As atividades que podem ser feitas ali no imóvel, né? A estrutura para atender o mapa e a estrutura para atender a Anvisa, tá? Então, a seleção do imóvel, o que a gente tem que fazer? Tem que escolher um imóvel que esteja em uma localização adequada e que favoreça o negócio, né? Então, principalmente para quem vai trabalhar aí, talvez com brewpub, algum restaurante, tap room, alguma coisa assim, né? Será que aquele lugar ali é adequado, tem um fluxo de movimento bom, né? Se eu vou focar no almoço, como é que é? O pessoal passa ali no almoço, esse lugar é de fácil
acesso, né? Por exemplo, se tiver uma escada, né? E se é um lugar que é para o pessoal passar para almoçar, será que o pessoal só vai subir a escada, né? Então, até nesse tipo de coisa, né? Tem que ver, tem que avaliar, né? Por exemplo, se o fluxo da rua é para um lado e o meu restaurante fica virado para o outro, né? Então, isso pode dificultar aí também a visualização. Enfim, coisas que a gente tem, né, que avaliar quando está trabalhando aí o negócio. Aí, claro, eu tenho que avaliar também se, né, o imóvel tem espaço, enfim, para o que eu quero fazer, verificar se ele tem um habite, né, então, para evitar qualquer problema depois na hora de se obter o alvará, né, ver se está tudo certinho com a documentação, né, verificar quais são as atividades que são permitidas naquele imóvel, aqui no caso até a questão do proprietário, né, ou do proprietário ou do condomínio, por exemplo, pode ser que o proprietário não queira que seja feito reforma, seja colocado um restaurante aí, ele só quer alugar por um tipo de negócio. Ou mesmo se a gente está colocando num condomínio, né, que às vezes são esses condomínios comerciais, ou mesmo um shopping center, pode ser. Será que o shopping aceita aquele tipo de atividade naquele espaço, né? O condomínio aceita que eu vou pegar um dos imóveis que tem aí para fazer a atividade que eu quero? Então, isso também precisa ficar bem claro aí. E em relação à estrutura mapa, né? Se o negócio for uma cervejaria, um brew pub, verificar se a estrutura que tem ali, ela atende ou pode ser adaptada para atender as exigências do mapa, né? Então, a gente tem lá todas as coisas que o mapa pede, né? Que estão descritas ali em termos do material, como são a parede, o chão, né? Enfim, todas essas coisas aí a gente tem que avaliar se aquele imóvel tem condições de ser adaptado para aquela atividade, né? Assim também como as questões da Anvisa, né? Se o negócio for de alimentação, né? Será que aí onde eu vou fazer a cozinha tem condições de receber desse espaço, tem condição de receber os equipamentos, enfim, né? Se a gente não vai ter para nenhuma surpresa depois, né? Quando for abrir o nosso negócio e for passar por uma vistoria aí do mapa ou da Anvisa ou de qualquer outro órgão, tá? Então, isso no que toca aí a parte do empreendedor. Então, na contabilidade, né, quando a gente vai conversar, a gente tem que avaliar a viabilidade, né, ver a questão do contrato social, né, e falar lá com a junta comercial para, né, obter o nosso CNPJ, inscrição estadual e também as opções para o regime tributário. Tá? Então, o que a gente vai estar olhando nessa parte aqui. Tá? Na viabilidade, a gente tem que verificar se o zoneamento urbano permite a instalação do negócio. E, pessoal, eu já vi muita gente que começou o negócio, alugou o espaço, né, fez a reforma e depois foi falar com a prefeitura. E aí a prefeitura olhou para ele e disse, cara, aqui tu não vai pôr uma cervejaria. Se tu quiser, tu vai lá para a zona industrial. Não foi uma vez só que isso aí aconteceu. Então, por favor, antes de fazer qualquer coisa, verifiquem na prefeitura se o lugar onde vocês querem abrir o negócio de vocês, se o zoneamento urbano permite que o negócio seja aberto lá. Tá? Porque muitas vezes, mesmo que não seja permitido, no caso de uma micro cervejaria, um brew pub, como é um negócio que está começando a crescer, o pessoal não conhece muito, então muitas vezes se consegue conversar com a prefeitura, explicar o que é o negócio, mostrar que tem um baixo impacto ambiental. E eu já teve clientes nossos que conseguiram, então, convenceram a prefeitura, né, e conseguiram abrir a sua cervejaria num espaço aí, numa zona mista, né, comercial, residencial, sem precisar ir para uma zona industrial fora do município, né. Então, não deixem, tipo, façam tudo e vão lá depois falar, ou tipo assim, agora que eu fiz, quero ver me tirarem de lá. Sim, eles te tiram, principalmente se tu chegar com essa postura aí, né. Então, procura conversar antes, né, procura ver se tem uma forma aí de fazer para evitar esse tipo de problema e ter problemas muitas vezes sérios, né? Às vezes tu fechou um contrato já de aluguel, já gastou todo o dinheiro na reforma para ficar sabendo que não vai poder colocar o negócio aí, tá? Então, vejam isso daí bem direitinho, tá? Em relação ao contrato social, é a redação do contrato social que vai estabelecer a relação entre os sócios, é muito simples, a contabilidade já tem modelos lá, faz isso muito tranquilo, né? Vai precisar basicamente usar dos sócios, colocar ali um valor de capital social que vai ser considerado, ou qual que é o percentual de cada um e beleza, define a regra aí, o que acontece se um sair, né? Como é que fica a coisa, mas isso é uma coisa bem padrão, as contabilidades já têm, então com isso vocês não precisam se preocupar muito. Depois,
a própria contabilidade acaba levando o contrato lá para a junta comercial, né, obtém que vai aprovar o contrato social e vai liberar o CNPJ. Depois se pede para a Secretaria da Fazenda a inscrição estadual, né, se a gente vai comercializar da cerveja, a gente tem que ter uma inscrição estadual para o recolhimento do ICMS. Isso também é muito tranquilo de se fazer. E aí a gente tem que optar pelo regime tributário, né, o CIMEI é do MEI. Né, o simples é o que, enfim, agora as cervejarias também podem optar, né? Aí também tem o lucro presumido e o lucro real. Aí, né, tem que avaliar com o contador. Provavelmente, se a gente é uma cervejaria, está começando, vai entrar aí com o simples, né? E lucro presumido e lucro real, enfim, isso aí também a gente fala daqui a pouquinho, tá? Aí aqui eu estou mostrando para vocês, ó, isso aqui é um exemplo de certidão de zonamento. Esse foi inclusive o requerimento que a minha, né, o meu brewpub lá, meu tap room da Ernesto fez, né, mandou para a prefeitura lá de Marau, né, solicitando, né, tal, que quer colocar um estabelecimento comercial, né, então vem solicitar uma certidão de zoneamento para atividade, ali no caso é comércio varejista de bebidas, bares e outros estabelecimentos e tal, e isso foi então encaminhado para a prefeitura, tá? Depois de um tempo a prefeitura então responde, né? O departamento de engenharia da prefeitura de Marau certifica, né, a solicitação do protocolo tal, né? Quer pesquisa e tal, então considera o uso permitido do zoneamento conforme o plano diretor municipal da lei tal, né? Então isso a gente consegue observar aí, né, que essa é o retorno. Então, depois que vocês têm esse retorno da prefeitura, né, do município, então vocês estão tranquilos aí para poder abrir o negócio de vocês sem ter nenhuma surpresa depois, tá? Aí, esse aqui é um exemplo de contrato social, também eu usei o exemplo de contrato social aí da Arnesto, né? Então aqui estão os nossos nomes, né? Os 3 sócios lá, eu, o Renan e o Wagner. Aí estabelece aqui, ó, os objetivos da sociedade são bares e, né, servir bebidas, comércio varejista de bebidas, aqui o que é cada sócio, né, o quanto vai ter de integralização de cotas, aqui o endereço lá onde a gente está estabelecido, e é basicamente isso daí. Aí depois tem aquelas outras cláusulas aí, padrão, para ver o que acontece, né, quando entra um ou sai um, enfim, tá também bem tranquilo. Isso aqui é o documento lá da junta comercial. Então depois a gente recebe ali o retorno, daí aqui embaixo vem o número do CNPJ, né, que a gente recebeu. Então aqui a gente já tem, né, o nosso CNPJ aberto lá com a junta comercial. Aí depois, né, eu tenho o requerimento lá que vai para a Secretaria da Fazenda do Estado, né, então aqui, né, foi liberada aqui a inscrição estadual, né, para o nosso CNPJ que está aqui embaixo, a ABC Comércio Varejista. Então com isso a gente tem aí a nossa inscrição estadual para poder emitir as nossas notas fiscais e assim por diante, tá? Então esse é o processo básico. E aí sobre a forma jurídica, né, que a gente tem que escolher, tem diversas formas jurídicas, né? Aqui tem um painel com algumas, eu vou falar sobre as 3 que estão aí circuladas, que são o MEI, a Eireli e a limitada, né? Então elas têm algumas diferenças entre elas. Então, por exemplo, ó, o quadro social, o MEI, a empresa individual e a Eireli, elas podem ter um sócio só, a limitada, o ISA tem que ter 2 sócios ou mais, né? Então, isso a gente foi uma da diferença, né, que se pôde agora abrir uma empresa sozinho. Antigamente, né, ia ter que abrir uma limitada, tu precisava ter um sócio. Então, inclusive, a minha empresa de consultoria de TI, né, quando eu abri, eu tive que colocar meu irmão como sócio, porque eu não podia ter uma empresa sozinho, né? Depois surgiu a Eireli, que aí sim se poderia ter então uma empresa individual. Tá? E aí na questão da separação de bens privados da empresa é aquela questão, né? Se tem algum problema com a empresa, alguma dívida, né? Se tem separação, se não tem separação dos bens do privado, então os teus bens vão entrar, podem ser recolhidos para pagar a dívida, né? Então no MEI existe essa separação, então não comunica, né, os bens pessoais com a empresa. A Eireli também, que é uma vantagem sobre a limitada, né? Digamos, para quem abria uma empresa, colocava um sócio só para poder abrir a empresa, né? Também fica aquela questão, né? Os bens do outro sócio também comunicavam para a questão de alguma dívida, né? Então, com a Eireli isso aí também se resolveu. Aí tem outro ponto aí do MEI, que o MEI só pode ter um funcionário, né? Se eu sou um microempresário individual, eu posso ter só um funcionário para me ajudar.
Nos outros modelos a gente não tem esse tipo de limitação e o MEI também tem uma limitação de faturamento máximo por ano, que é de R$ 81 mil, tá? As outras não têm nenhum tipo de limitação. Em questão de capital social mínimo, né, a Eireli precisa ter pelo menos 100 salários mínimos de capital social, né, até pela questão de ter essa separação dos bens, né, eu acredito que foi colocado isso também como uma garantia, né, enfim. E as opções de tributação, né? Então o MEI ele tem o sistema, né, do CIMEI ali mesmo para ele, né? O resto das empresas podem optar pelo Simples Nacional, né? Pelo menos o empresário individual ou a Eireli, né? E a limitada. A SA não pode optar pelo Simples, né? E também optar aí pelo lucro presumido ou lucro real, né? Então, se a gente vai abrir algum negócio, provavelmente a gente vai ficar numa dessas três aí, né? No MEI, na Eireli ou na limitada, tá? Agora falando um pouquinho sobre cada um dessas aí, né? O que é o microempreendedor individual, tá? O MEI, ele vai se aplicar a empreendedores de menor porte. Então, por exemplo, né, o MEI, ele pode realizar online todos os procedimentos aí relativos ao seu negócio através do portal do empreendedor, ou seja, ele não precisa contratar um contador para realizar esse serviço, tá? O próprio MEI pode fazer tudo no portal, ele consegue emitir as guias para pagamento de imposto, consegue emitir a nota fiscal, consegue fazer a abertura da empresa ali pelo portal, é muito simples de fazer, é muito tranquilo para fazer. Aí, só o que tem que cuidar, né, que o empreendedor ele não pode ter outro sócio, né, na empresa, né, ele também não pode ser sócio, ser um empresário individual, não pode ser sócio de outra empresa, né, e pode ter no máximo, como a gente falou, um empregado e uma receita, né, de janeiro a dezembro não pode ultrapassar os 81 mil, o que dá uma média aí de R$ 6.750 por mês, né. O MEI, ele passa, quando ele se registra, ele passa a ter a obrigação de contribuir com o INSS, né, a Previdência Social, de 5% sobre o valor do salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS para o Estado ou R$ 5 de ISS quando é serviço, né? Então, 5% do salário mínimo hoje deve dar em torno de uns R$ 52, mais o negócio, o que se paga aí do ICMS e ISS, então é muito baixa a contribuição aí que o microempreendedor individual vai ter que fazer, né? E o MEI ele tem algumas vantagens aí, né, porque ele dá direito a benefícios previdenciários, né? Então tem aposentadoria por idade, licença maternidade, auxílio doença, tudo isso, né, quando é obedecido aí o prazo de carência, né? Essa questão do INSS ela vai ser reajustada quando tiver um aumento do salário mínimo e também o benefício previdenciário vai ser aumentado, né, quando houver o salário mínimo. O MEI ele vai pagar os impostos até o dia 20 de cada mês, né, passando para o dia seguinte, enfim, se for no final de semana ou feriado. Então, todo dia 20 o MEI tem que ir lá emitir a guia do DAS e fazer o recolhimento aí desse valor, né, fixo, independente aí do que ele tiver de faturamento, o que é um negócio bem interessante, né, uma taxa bem baixa, tá? Agora, a empresa individual de responsabilidade e de responsabilidade limitada, que é a Eireli, né? Essa empresa individual, a Eireli, né, é uma modalidade empresarial que foi criada em 2011 justamente para aquela questão de quem quiser ter a separação do patrimônio empresarial e privado e também, né, não ter que colocar um sócio fictício para abrir uma empresa, como eu tive que fazer com a minha na época lá da consultoria de TI. Tá? Então, para isso, né, tem que ter um capital social de, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo vigente, né, e tem toda aquela questão da separação dos bens ali que ajuda bastante. Tá? E a sociedade limitada, então, aí sim, é uma empresa formada por pelo menos 2 sócios, essa tem que ter 2, e nesse formato, ambos respondem com os bens sociais proporcionalmente ao percentual da empresa que possuírem, né? Então, se cada sócio responder por 50% da empresa, se a empresa tiver alguma dívida, algum problema, eles vão responder igualmente, né, por essas dívidas e assim por diante, tá? Então, definido o modelo ali, qual que é o tipo de empresa que a gente vai abrir, né, se é uma MEI, se é uma Eireli, né? Então, o que faria o Felipe, o que faria eu escolher entre uma e outra? Dependendo do teu negócio que tu está querendo abrir, se enquadra como MEI, pode abrir como MEI, né? Tu vai ter vai ter que pagar menos imposto, tu não precisa pagar um contador, pode começar assim. Agora, se eu vou faturar mais do que aqueles 80 mil,
né, quero ter mais de um funcionário, né, alguma coisa assim, mas sou eu um empresário sozinho, eu abro uma Eireli, e se eu vou ter um sócio, então obrigatoriamente eu vou ter que abrir uma limitada. Então esse mais ou menos assim vocês já conseguem direcionar que tipo de empresa vocês vão abrir. Aí a gente vai ter que avaliar qual que é o setor de atividade que a gente vai trabalhar, né? Então, se a gente vai ser o agronegócio, tem, por exemplo, vou ser um produtor de cevada, aveia, alguma coisa nessa linha aí, eu vou trabalhar como indústria, então, como cervejaria, um fabricante de equipamento, vou ter um comércio, então, ter uma loja de cerveja, que seja física ou virtual, ou vou trabalhar com serviços, né? Então, por exemplo, bares, restaurantes, tap rooms e assim por diante, né? Então, aí a gente consegue alinhar. Aí a gente volta para aquela questão de definir quais são as atividades econômicas, né? Essas são as atividades aí que a gente já conversou um pouquinho nas outras aulas, que nem eu falei, se for abrir uma cervejaria, vai ter que ser aqui a parte de fabricação de chopes, né? Então, se eu vou ter um bar aí, talvez eu tenha um restaurante aqui, vou ter um comércio, bar e outro estabelecimento, ou talvez mesmo uma loja, um comércio varejista de bebidas, eu vou ter que então fazer aquela mesma questão em uma distribuidora, né? Então, vou trabalhar aqui com comércio atacadista aí de cerveja, chopp e refrigerante, isso tudo, né, avaliando aí no início, conversando, né, bastante com o contador para ver se eu vou estar fazendo certo, né? Novamente, aí, se for a cerveja, se for um comércio atacadista e tal, isso aí a gente já conversou. Agora vamos ver aqui as atividades econômicas do MEI, tá? Então, se a gente entrar lá no portal do empreendedor, né, portaldoempreendedor.gov.br, eu consigo ir lá e ver quais são as atividades econômicas que são permitidas para o MEI. Então, eu vou encontrar lá, por exemplo, 47237, que é comércio varejista de bebidas, né? Lá vai estar como comerciante de bebidas independentes, né? Ou então, proprietário de restaurantes independente, né? Proprietário de lanchonete, né? Proprietário de bar e congêneres, né? Que é o ali, bar e outros estabelecimentos especializados. É o mesmo código ali, se vocês olharem. Então, essas são as atividades, né, pertinentes aí. Eu não lembro se a princípio são essas que tem lá, né? Vocês podem dar mais uma olhada, mas essas são as atividades do MEI. E o que é importante observar, pessoal, é que a atividade do MEI, ela está associada apenas para o varejo, tá? Então, o MEI não pode ter CNAE de fabricação de cerveja, nem CNAE de comércio atacadista de cerveja. Então, o MEI não pode ser uma cervejaria e não pode ser uma distribuidora. Não pode, ponto, tá? O MEI é para comércio varejista. Então, isso foi uma das dúvidas que surgiu bastante também no outro ano, na disciplina. Então, mas eu tenho uma cerveja. Não, se tu manda produzir tua cerveja, tu produz cigano e vende com comércio varejista, sendo um varejista, ok. Né? Mas tu não pode ter um CNAE de fabricação de cerveja e também não pode ser um comércio atacadista de cerveja. Não pode ser uma distribuidora. Se for uma venda para varejista, sim. Tá? Então, também tomem cuidado com isso aí. Então, outra coisa que se tem que cuidar também, pessoal, e isso eu vejo frequentemente problemas com isso, é que assim, quando tu é uma distribuidora, né, tu vai trabalhar como um comércio atacadista de bebidas, né? Então, vai vender ali chopp, cerveja e refrigerante. Só que daí o que acontece? O comércio atacadista, né, esse CNAE, ele é uma atividade, ele está com uma atividade ambígua, se vocês forem procurar as atividades permitidas no Simples. Por quê? Porque o comércio atacadista de água mineral, né, no Simples Nacional, ele é uma atividade permitida, né? Então, vocês vão olhar ali na tela, a gente consegue ver ali que tem ali, ó, atividade permitida, tá? Então, ele consegue se enquadrar no Simples, né? Aqui está o que a atividade compreende, tal. Mas o comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante, ele não entra no Simples, né? Então, por isso que ele aparece aqui também como atividade ambígua. Então, se a cervejaria tem algum comércio atacadista, né, se ela tiver alguma dessas atividades ambíguas, ela tem que fazer uma declaração que ela não exerce essa atividade que é considerada ambígua para poder se enquadrar no Simples Nacional. E comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante não se enquadra no Simples Nacional. Então, isso é outra coisa que vocês têm que ter bem clara. Distribuidora não se enquadra no Simples. Distribuidora não se enquadra no Simples. Mais uma vez, para não esquecer, distribuidora não se enquadra no Simples. Porque eu já vi muita contabilidade e já vi cliente meu vir falar comigo
com o CNPJ já aberto, com a empresa optando pelo Simples, tendo o comércio atacadista de bebidas como atividade. Cara, isso aí é certo que vai dar problema. Então tenham cuidado quando vocês forem falar com o contador de vocês, se o que vocês forem abrir vai ter uma atividade de comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante, essa atividade não se enquadra no Simples. O único jeito de ter essa atividade aí, exercer ela e estar no Simples, é sendo uma cervejaria, né? Porque a cervejaria, a microcervejaria, ela pode se enquadrar no Simples, né? A gente teve a mudança aí na legislação há pouco, uma microcervejaria se enquadra no Simples e ela está vendendo o produto dela, no caso ali, né? Então, ela vai poder praticar essa atividade por ela ser uma microcervejaria, mas só por isso. Uma distribuidora não é uma microcervejaria e por isso ela não pode se enquadrar no Simples. Aqui, a gente vê de novo aqueles exemplos ali das atividades, né, executadas aí pelas cervejarias, os canais utilizados. Então, como eu falei, vocês podem pegar o CNPJ da empresa, consultar lá no site da Receita e ver que tipo de atividade elas exercem. Isso é uma informação que é pública, né? Então vocês podem trabalhar com isso aí. Tá? Em relação ao porte da empresa, né, também a gente tem que avaliar, porque isso aí também impacta na questão de que tipo de negócio a gente vai ter, que tipo de lei a gente vai se enquadrar. Tá? Então, o porte é um termo técnico, né, para definir o tamanho de um negócio, se ele é micro, pequeno porte ou grande porte. Né? A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas normatiza esse porte para fins tributários, né, e outros benefícios. Né? E na Receita Federal a gente pode optar por esse enquadramento com base aí na Receita Federal. O enquadramento é com base no faturamento anual. Né? E esse porte é definido de acordo com o faturamento anual bruto da matriz de suas filiais, ou seja, tem que somar o faturamento de todas aí para conseguir fazer essa definição. E aí aqui também eu fiz um quadro para a gente comparar, né, como é que fica essa questão do enquadramento. Então o MEI a gente já viu lá que ele tem um faturamento máximo ao ano aí de R$80 mil, né? A opção de tributação dele é só o CIMEI, pode ser um funcionário, né? E ele não tem exigência de ter um jovem aprendiz, tá? Aí, esse também é outro benefício que se tem com a microempresa ou com a empresa de pequeno porte, né? Não tem necessidade de ter jovem aprendiz, tá? Se dentro da microempresa, né, a gente se enquadra assim quando a gente tem um faturamento entre 60 e 360 mil, né? E a EPP entre 60 mil e 3,6 milhões, né? A gente pode escolher um enquadramento. Então, o Simples Nacional, a gente pode optar pelo Simples, pelo presumido ou pelo real, né? Também nos dois casos aí. Né? Para o comércio, a questão do número máximo de funcionários, a micro é até 9 empregados, a pequena, né, de 10 a 49, e se é uma indústria, a microempresa pode ter 19 empregados e a EPP pode ter entre 20 e 99 empregados, né, de novo, sem ter necessidade do jovem aprendiz. E se o enquadramento como demais, né, da empresa não se enquadrar em nenhuma dessas aí, ela pode optar por estar dessa forma aí, ou tiver um faturamento aí maior que 3,6 milhões, ela não vai poder optar pelo Simples, sem escolher entre o lucro presumido e o lucro real. Ela não tem limitação máxima aí de número de funcionários e a partir de 7 funcionários ela já tem que considerar um jovem aprendiz. Tá? Então, se vocês não forem começar como o MEI, né, vocês vão provavelmente se enquadrar dentro dessas duas aqui, mais provavelmente aí no início com uma microempresa, né, e depois podem passar para uma empresa de pequeno porte. Né? Então, isso também o contador de vocês vai auxiliar vocês nisso. Aqui é só para vocês irem tendo uma ideia, assim, para ver que não é nenhum bicho também de 7 cabeças, né? E isso é uma coisa que vocês vão ter que definir, e é bem tranquilo falando com o contador. Essa questão do faturamento é uma que a Receita usa, mas outros órgãos governamentais também têm suas normas para definição de porte na empresa. Então, por exemplo, a Anvisa tem também a sua forma de classificação, a Política Nacional de Meio Ambiente, o BNDES também, o IBGE. Então, são formas diferentes de classificar. Para nós, aí o que interessa mais é a questão da própria Receita Federal, né, dentro do que é o nosso modelo de negócio aí. Mas isso aqui só serve, por exemplo, daqui a pouco por uma licença que vocês vão ter que ter da Anvisa, ou se vocês vão buscar algum imposto lá, um empréstimo lá no BNDES, eles vão enquadrar a empresa de vocês de outra forma, isso vai limitar o quanto vocês podem conseguir aí de financiamento, mas também não é nada demais aí. Aqui, então, o que eu fiz também, pessoal, para ajudar vocês a visualizar um pouco como é que fica, eu trouxe alguns exemplos de CNPJ, de modelos aí de negócio, das atividades e do enquadramento para vocês já irem se familiarizando. Então, no caso aqui,
eu trouxe um exemplo de uma cervejaria. Eu ocultei os dados da cervejaria porque, enfim, né, a gente está só interessado em saber como é que é o enquadramento. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó? Essa micro cervejaria, ela está lá com a fabricação de cervejas e chopes como atividade principal. Né? Ela também colocou aqui uma questão de gestão de ativos intangíveis não financeiros. Provavelmente ela atende ciganos trabalhando dessa forma ou também produz alguma coisa cigana. Ela está com uma sociedade empresarial limitada, né? Então está com uma limitada, e como porte ela optou pela microempresa, né? Então se vê que é uma empresa pequena e que fatura, uma cervejaria pequena que fatura aí entre os 60 e os 360 mil reais. É uma cervejaria aqui do Paraná, tá? E o que acontece, né? Lá a gente consegue entrar lá no Simples, né? E consultar se a empresa é optante pelo Simples ou não. De novo, só consulta lá com o CNPJ. Isso é uma informação pública, é aberta, então não tem nenhum problema de fazer esse tipo de pesquisa. E a gente vê que essa cervejaria, sim, é optante pelo Simples Nacional, né? Ela não é optante pelo CIMEI porque ela não é um microempreendedor individual, tá? Então, esse é um modelo aí de uma forma da cervejaria. Aqui a gente tem outro exemplo de cervejaria, né? Essa cervejaria, ela também, né, tem como atividade principal aí a fabricação de cervejas e chopes. Ela tem ali o comércio atacadista, tem o comércio varejista de bebidas, e essa aqui a gente vê que já é uma empresa maior. Ela provavelmente já passou dos 3,6 milhões, né, de faturamento, porque ela se enquadra com a demais. Claro, ela pode não ter esse faturamento e pedir para ser enquadrada, né, não ter nenhum daqueles outros enquadramentos, ficar na demais, mas provavelmente seria uma cervejaria aí que tem um porte considerável aí, tá? Ela nesse caso aqui, ó, não é optante pelo Simples Nacional. Então, provavelmente essa cervejaria já está faturando mais, né, do que os 4,8 milhões lá do Simples, para ela não querer se enquadrar, né? Porque tem muita, né, enfim, com aquelas vantagens que a gente viu. Mas, enfim, também é um modelo aí para vocês verem como é que a empresa pode se enquadrar, tá? Aqui eu trouxe também um outro exemplo de enquadramento. No caso aqui, é um brewpub. Ele tem lá também a parte de fabricação de cerveja de chopps na atividade principal, está enquadrado aí como em demais. Tem ali um comércio atacadista de cervejas, né, chopp e refrigerante nas atividades, e ela também tem aqui, ó, restaurantes e similares e bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. Então, aqui provavelmente é uma empresa que tem um espaço para receber o pessoal, seja, né, ela é um brewpub, então ela tem esse espaço para receber o pessoal, então ela considerou essas atividades aí também, né, para vocês verem como tem lógica, né, nas atividades aí que são escolhidas, né. E aí, esse brewpub aqui, ele é sim optante pelo Simples Nacional, tá? Então é também uma forma aí. Aqui eu trouxe exemplo então de uma distribuidora, né? Essa distribuidora aqui, a atividade principal dela está como comércio varejista, mas ela está também como comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante. É uma limitada e está enquadrada como microempresa, né? Então está com faturamento aí até 360 mil, é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Tá? E essa distribuidora, ela então não é optante pelo Simples Nacional. Tá? Então essa aqui está certinha. Agora vamos ver aqui um outro exemplo de uma distribuidora. Ela está lá com uma atividade principal, o comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante. Né? Não tem nenhuma outra atividade secundária informada, está como uma limitada, então provavelmente certamente tem mais de um sócio, e ela está com uma microempresa. Agora nesse caso aqui, essa está como optante pelo Simples Nacional, e isso aí está errado, tá? Então, para vocês verem como, sim, acontece do pessoal abrir a empresa, abrir o CNPJ e fazer a opção errada pelo Simples, né? Essa empresa certamente vai ter problemas se ela está, até inclusive porque a atividade principal dela é comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante, então isso aí certamente vai ser problema, né? Agora um exemplo aqui tem, não sei se algum de vocês aí está pensando talvez em trabalhar com loja virtual de cerveja para pessoa física, fazer alguma coisa desses clubes de assinatura, alguma coisa desse tipo. Então também eu trouxe um exemplo de uma empresa que é um comércio online, né? A gente consegue ver ali no slide que ele tem aqui, né? É um comércio online, né?
e ele tem lá como atividade principal o comércio varejista de bebidas e também tem, se a gente vê, ó, tem o comércio de artigos de vestuários, acessórios, né, de souvenirs, assim por diante. Então, provavelmente é uma loja virtual que, além de vender cervejas, também vende camisetas, chaveiros e assim por diante. Então, por isso que eu falo, pessoal, se vocês querem abrir um negócio, né, procurem um CNPJ numa empresa semelhante, vejam que tipo de atividades eles são lá também para vocês terem uma ideia. E essa empresa aqui está classificada aí como uma empresa de pequeno porte e também é uma sociedade aí empresarial limitada, né? É uma empresa lá de São Paulo, tá? E ela está aqui como optante pelo Simples Nacional, ela pode optar pelo Simples Nacional porque ela se enquadra como um comércio varejista de bebidas, né? Então ela pode fazer essa opção aqui pelo Simples Nacional e tá tudo certo. Tá? Agora falando um pouquinho aí de Beer Truck, né? Então para quem está pensando em abrir um negócio desse tipo aí, eu também trouxe um exemplo. A gente pode ver que até lá na própria razão social, né, o pessoal já colocou Beer Truck ali, né? Aqui no caso até a veterana Beer Truck lá de Porto Alegre. Então ela é uma microempresa, aí tem comércio varejista de bebidas, né, comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante, né? E ela está ali como optante pelo Simples Nacional. Ela é o comércio varejista aí, ela está aqui como atacadista, mas o foco dela é o comércio varejista de bebidas, então a princípio é para estar tudo certo aí também, tá? Agora, nessa questão do Beer Truck, aí, o que a gente tem que cuidar, né? Que tem que ver qual que é a legislação municipal para ver como isso se enquadra. Então, se não tiver nenhuma legislação, nenhuma regulamentação para a atividade de food truck, a gente tem que verificar qual que é a lei pertinente para o comércio ambulante. Então, Porto Alegre tem um caso muito interessante porque em Porto Alegre existe uma lei para food trucks têm um alvará de funcionamento, mas food truck não pode comercializar bebida alcoólica. Ou seja, beer truck não pode comercializar bebida alcoólica, mas não pode como? Não pode comercializar bebida alcoólica em espaço aberto, em espaço público, né? Então, o que acontece? Os beer trucks conseguem uma licença aí também como food truck, às vezes até tem algum tipo de coisa junto, mas o que acontece? Esses beer trucks eles têm que procurar espaços privados. Então, o que a gente vê muito lá em Porto Alegre é os food trucks num estacionamento de supermercado, ou eles alugam um espaço num estacionamento onde ficam os beer trucks e ficam também os food trucks ali junto, então é uma forma de fazer, né? Mas um beer truck não pode simplesmente estacionar em qualquer lugar da rua e começar a vender cerveja, porque isso é proibido então pela prefeitura, tá? E aí a gente começa a ver a questão do regime tributário, né? O CIMEI, como eu falei, é aplicável ao MEI, aquilo que a gente falou, emite a guia lá para pagamento, 5% do salário mínimo, mais o real do ICMS, lá o do serviço. Então, isso aí a gente já conversou. O Simples também a gente já viu, né? A gente pode optar cervejaria, bar, restaurante, brewpub, taproom, loja virtual. Ele é muito vantajoso para todos os negócios que faturarem menos que o limite de 4,8 milhões. Tá? O lucro presumível, ele é aplicado a todas as empresas, o lucro presumido, né? Menos para o MEI, né? Que o MEI tem o sistema dele. Aí, nesse caso aqui, o imposto é calculado com base no percentual estipulado pelo governo e a empresa paga o imposto sobre o percentual calculado sobre o faturamento, né? Então, ele é bom se o percentual de lucro real for maior do que o lucro presumido, né? No lucro presumido se considera um lucro de 30%, então o governo faz essa conta e cobra o imposto em cima. Se eu tenho uma margem maior que isso, é melhor que eu fique, então, no lucro presumido. Ou a gente pode optar pelo lucro real, que também se aplica a todos, menos para o MEI, mas aí nesse caso o que acontece? A gente vai pagar imposto sobre realmente o que a empresa está lucrando. Então a empresa tem que ter um controle muito firme do que são as despesas e a receita, tem que lançar tudo que for despesa, né? Porque ela vai pagar o imposto de acordo com o lucro obtido. Então, se eu deixo de lançar alguma despesa, meu lucro vai parecer maior, eu vou pagar o percentual em cima do lucro, eu vou estar pagando imposto a mais do que eu deveria. Então, no caso, o lucro real ele é bom caso o percentual de lucro que a empresa esteja tendo seja menor do que o valor desse lucro presumido, né? Só que, claro, tem toda uma gestão que tem que ser feita em cima de custos e assim por diante, ela é bem mais complexa ali de se fazer. Então, muitas empresas acabam ficando no lucro presumido, né? E, claro, quem pode optar pelo Simples sempre é melhor aí que permaneça no Simples, pelo menos, né, até chegar num volume que precise.
Aí a gente segue aqui para a prefeitura, né? A prefeitura é quem vai dar para a gente aí a licença ambiental, alvará de localização, alvará sanitário. A licença ambiental tem que verificar se tem necessidade para o empreendimento, né? Por exemplo, né, se for em Porto Alegre, a lei do Brewpub, o Brewpub não precisa de licença ambiental se não ficar caracterizado como entretenimento noturno, ou seja, se fechar antes da meia-noite e se tiver rede de separação absoluta da rede de esgoto. Então, para esse tipo de empreendimento, a prefeitura dispensa, foi uma vitória, né, que se conseguiu lá também, que a prefeitura aceitasse isso, então a gente tem que verificar. Na cervejaria vai ter que ir atrás e ver, né, o alvará de localização, é aquele, né, que eu mostrei, que depois de ter o zoneamento, a gente tem que ter o alvará, que autoriza, né, o exercício das atividades, e o alvará sanitário, que é emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, após as análises das condições higiênico-sanitárias, enfim, né, das atividades que a gente vai fazer ali. Tá? Então, a licença ambiental aqui tem um exemplo ó, de uma cervejaria, eu trouxe essa aqui, ela entra lá no site da FEPAM, de novo, com o CNPJ tu consegue consultar, isso é uma informação pública, então aqui fica ali o exemplo de licença ambiental para vocês verem aí, dá para ver o documento também da solicitação, como é que foi feito, tudo, isso é informação aberta aí para vocês verem, se querem ter um exemplo de o que vão precisar fazer. Esse aqui é um exemplo de alvará de localização, esse aqui é o alvará da Arnessa, então alvará de localização que autoriza o funcionamento com aquelas atividades, né? Então é assim que a gente está lá. Aqui é um exemplo de alvará de localização de Brewpub, né? Então a gente pode ver que ele tem ali aquela questão ó, do horário de funcionamento até as 24 horas que eu comentei, né? Tem que ter licença de saúde, né? Da música, vedada música, né? Após as da meia-noite e tal, e mesas no recuo passeio. Aqui tem uma classificação que é da prefeitura lá, né, que é um estabelecimento especializado em servir cerveja com produção em pequena escala, né? Então esse é o exemplo aqui, né, de um brewpub lá de Porto Alegre, tá? E a gente tem aqui um exemplo também de licença sanitária, né, que é a localização, aqui licença sanitária, então também quando você obtém a licença é algo nesse modelo aqui, só para vocês terem uma ideia do que é, também tem que fazer toda a questão. Falar em questão, está rodando a enquete aí, né? Então pedir para vocês contribuírem aí com a gente responder, para a gente poder analisar isso aí depois. E as demandas que tem de estruturais para alvará sanitário são coisas que tem que observar, por exemplo, fluxo ordenado e sem cruzamento, então não pode ter prato de comida cruzando com prato sujo voltando, né? A cozinha tem que ter acesso às instalações independentes, não como para os outros usos, separação entre atividades por meios físicos ou outros, né? Para evitar contaminação cruzada, enfim, todas as coisas aí que se avalia, né? Isso é bem tranquilo de se verificar, né? Vai ter alguém ajudando vocês nessa parte aí, né? E tem toda essa definição aí, isso aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que se precisa cuidar, tá? O PPCI também é outro importante, então eu trouxe aqui um exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? Que o PPCI com grau de risco baixo, ele pode ser elaborado e executado pelo proprietário ou responsável pelo uso, então tu mesmo pode preencher, pega o modelo e preenche, né? Agora, quando já tem o risco de carga de incêndio média, ele tem que ser elaborado por um profissional habilitado, né, com o CREA, né, o CAL, para elaboração desses projetos aí, tá? Então, até aqui, esse aqui é um exemplo lá do Rio Grande do Sul, né, para fazer o requerimento de PPCI, para entrar lá, baixar o modelo, né? E aqui também tem um exemplo aí de PPCI, né, mostrando, né, das saídas e tal, e assim por diante. Então, se é um empreendimento de baixo risco, né, o próprio empresário pode fazer, se não, pede para o engenheiro que está ajudando vocês aí na obra para fazer, ele faz toda essa função aí, enfim, também é uma coisa que tem que andar atrás, né, quando a gente vê o corpo de bombeiros, agora a gente tem que ver o que faz o responsável técnico de alimentação, ele tem que, se a gente vai servir comida, a gente tem que ter um responsável técnico, ele tem que fazer um curso de boas práticas no serviço de alimentação e desenvolver esse manual de boas práticas. Então, inclusive, a Anvisa, né, oferece gratuitamente, né, um curso, né, que a gente pode fazer online para ver, mas tem algumas prefeituras que não aceitam que esse curso da Anvisa ou exigem que sejam feitos por instituições homologadas pela prefeitura. Então, tem que se verificar lá na prefeitura, né, se pode ser esse da Anvisa, se tem que fazer algum, então quem for o responsável pode fazer. O curso tem que ser feito pelo proprietário ou por quem vai ficar responsável pela alimentação. Não pode ser alguém terceirizado para fazer, então tem que ser funcionário, né?
Em geral, se vai com esse certificado do curso para dar entrada no pedido de alvará sanitário e o curso, enfim, foca aí nas exigências da Anvisa, né? Também pode haver exigências estaduais ou municipais. Esse aqui é um exemplo do manual de boas práticas de serviços de alimentação, que tem toda ali a parte do que vai ser feito, como é que vai ser o controle da água, né? Como é que é toda a estrutura de edificação, como é que vai ser feito o manejo de resíduos, higiene pessoal, né? Isso é meio padrão assim, né? E alguém, tá, o responsável então vai fazer isso para anexar e ele pode mesmo assinar esse documento aí. E agora a gente vai aí para parte do responsável técnico da cervejaria. O responsável então ele tem que providenciar um memorial descritivo, tem que desenvolver o manual de boas práticas de fabricação e ele pode fazer o registro no CIPEAGRO aí também, né, para a cervejaria. Então, o responsável técnico ele tem que se avaliar, né, se a categoria dele pode ser, se é um químico que vai ser o responsável, vai ser alguma outra categoria, tem que verificar junto com a entidade de classe dessa categoria se ela pode ser responsável técnico da cervejaria. Geralmente, se tem um químico aí responsável, ele vai providenciar esse memorial descritivo que vai dizer quais são, o manual de boas práticas de fabricação. Então, ele vai colocar tudo que vai ser feito aí durante as partes do processo. Então, aqui tem a parte aqui de tratamento dos barris retornáveis, né? Vai ter como é que é feito toda a parte de limpeza, assim por diante, isso tudo passo a passo da cervejaria, descrevendo como é que a cervejaria produz a cerveja. O memorial descritivo, ele mostra, vai descrever como é que são as instalações, vai dizer o número e localização de vestuários e assim por diante, né? Também é um negócio bem, se encontra exemplos aí também na internet, mas tem que ser alguém que, né, que seja o responsável técnico, né, que possa assinar o documento. No caso, o proprietário não pode, não é alguém que, por exemplo, o proprietário fez o curso ali de boas práticas e vai fazer isso aqui. Não, tem que ser alguém que seja o responsável técnico. E o cadastro no CIPEAGRO, então, hoje o OMAPA, ele tem esse sistema que facilita muito aí o cadastro na empresa, se entra lá, se faz o login e se faz todo o preenchimento aí da documentação que é necessária, se sobe essa documentação, lá tem todos os campos para serem preenchidos, aqui anexa o documento tal, anexa o documento assim. E aí também isso se faz totalmente online, se todo o retorno do mapa se dá por ali e com isso, né, a gente consegue fazer o cadastramento e depois faz a vistoria para se obter o registro, tá, pessoal? Então, isso, claro, foi um roteirinho aí básico, né, para vocês entenderem qual que é o processo de se abrir uma empresa, mas serve mais, acho que para desmistificar, né, um pouquinho, que às vezes o pessoal né, fica todo preocupado aí com o que tem que fazer. A gente ouve muita questão de dificuldades, às vezes até questões de problemas com a fiscalização do mapa, alguma coisa da Anvisa, mas o que eu quis mostrar aí com esse roteirinho, cara, tem uma sequência de coisas que dá para fazer, várias dessas coisas aí podem ser feitas também em paralelo, né? A gente pode ir fazendo elas em paralelo para se conseguir ganhar tempo e assim vocês já conseguem ver o que eu tenho que pensar, o que é aquela história de EIRELI, MEI limitada e assim por diante. Isso tudo, né, vocês agora já têm uma ideia, um roteiro aí de como seguir, né? Então, claro, depois vocês vão olhar isso tudo com calma, né? Vão conversar com o contador de vocês, vão ver se vocês têm algum engenheiro ali que seja responsável, arquiteto que está ajudando para ver toda essa questão aí também do PPCI. Mas, cara, é mais para vocês terem uma visão geral. Cara, ok, vai dar trabalho, a gente vai ter que correr atrás da licença, mas não é também nenhum bicho de sete cabeças, a questão contrato social, vocês viram ali também, né, como é que é a questão do zoneamento, que todo mundo pisa na bola, é só fazer um requerimento para a prefeitura, né, que inclusive lá em Marau era gratuito, né, esse serviço, não tinha nem que pagar nenhuma taxa. Então, tudo isso eu espero que com esses pontos aí que a gente mostrou, vocês já consigam montar esse roteiro aí na cabeça, né? Se alguém aí está assistindo a aula, viu mais alguma coisa que acha que seria legal incluir, então já a gente conversa na sequência aí, né? Mandem aí o que vocês acham que precisa acrescentar ou que vocês têm dúvida aí também desses pontos que a gente viu e a gente vai aí conversando e vendo, né? Esclarecendo essas dúvidas aí. Tá, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui agora. Na sequência aí a gente vai respondendo as dúvidas aí, vendo o que a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Até mais aí. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.